Estamos na próxima, última aulinha para vocês, né? Vamos lá, mais uma aulinha agora de português, não de redação. Mas eu queria que algum aluno abrisse o fone para mim. O Iago, Camille, Amanda, Júlia, passei a Sara, passei a turminha também para Francis, e estou com a salinha já cheia, né? Que bom, que beleza. Na aula passada eu falei com vocês sobre as orações coordenadas, só que eu queria saber se eu terminei a minha página 93 do módulo 2. É só isso que eu queria saber. Eu tenho matéria de orações para botar no caderno hoje para vocês, vamos ver se vai dar tempo, senão só quarta-feira, mas eu queria saber se eu terminei a página 93. E não tem ninguém que se possibilite abrir um fone. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Será que para chegar a 3 ninguém vai abrir o fone para me dizer em que página eu parei? Ai, graças a Deus. 93, fez. Já corrigiu a 93 toda? Sim. Então é 94. Então coloquem para mim na página 94. Vamos ver se eu corrigi toda também, que eu tenho matéria nova para trabalhar, que são as orações. Alguém pode colocar na 94 para mim? A 94 também está feita. Eu já fiz, logo vi. E não dei todas as orações da 94, não, que eu vou ter que dar, hein? Mas vai ser com calma. E a 95, eu fiz a questão 5. 2. Eu fiz a questão 5 ou não? Professora? É que módulo? 2, para encerrar o 2, a última página. Então, eu acho, dá uma olhadinha. Então, é o que a Júlia está botando para mim. É página 95, questão 5. Eu vou ler o texto, para a gente terminar essas 2 páginas, para que eu possa entrar em matéria, a matéria que eu falei na aula passada, sobre orações coordenadas e adverbiais subordinadas, sendo que eu estou botando as orações coordenadas no caderninho de vocês, tá? Já a 8.2 agora está com os dedinhos tudo inchado, de tanto copiar a matéria, né? Eu digitei tudo no chat. Agora, se hoje der tempo, né, nós vamos começar. Para quarta-feira vocês não ficarem com os dedos, né? Ai, tá doendo. Então, vamos lá, vou ler o texto, mas eu antes vou terminar essas páginas, que é revisão do módulo 2, tá? Não vou deixar em branco, não. Comecei e vou terminar. E a matéria do terceiro do módulo 3 também já comecei. Começa no 2 e a gente vai terminar no 3. Vamos lá. A 5 é de uma outra faculdade, é da faculdade IFAL. Leia o fragmento abaixo e responda as questões a seguir. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolvendo-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Nós sabemos muito bem que é um fragmento de uma obra de Machado de Assis, tá? É o volume 2, ele fez em 4 volumes, e o Machado de Assis ele fez muitos contos, né? O conto do enfermeiro, ele fez vários contos. E livros também, obras literárias. Então, foi tirado um fragmento do conto dele para que a gente pudesse trabalhar essa questão 5. Aí diz assim, assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase. E digo mal. Né? Muitas vezes assim, eu digo não. E digo mal. Porque negar é ainda afirmar. Negar e afirmar. Uma figura de linguagem aí.
Eu tenho uma antítese, né? Negar, eu estou negando, e estou afirmando. Então, não estou mais negando. Então, eu tenho uma antítese. Aí diz assim, e digo mal, pois que... Mas só que aqui, eu estou falando de figura, né, que aparece aqui, mas a gente vai para as conjunções. E digo mal, pois que negar é ainda afirmar. Digo mal, porquanto negar é ainda afirmar. E digo mal, pois negar é ainda afirmar. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Primeiramente, vamos pegar as orações e vamos ver se ela é explicação, se ela é uma conclusão ou se ela é uma causa. Tá? Eu tenho tanto, olha, pois, porquanto, pois, de novo, pois, visto que é uma causa, e conquanto. Vamos pegar a primeira oração. Se eu estou falando em explicar, ou se eu estou falando em conclusão, ou se eu estou falando em causa. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Eu estou explicando, eu estou concluindo, ou estou levantando uma causa. Alguém pode Periver foi para casa. Daquelas orações que eu falei na aula passada, sobre as coordenadas, que uma não depende da outra. Aqui ele já botou as coordenadas, mas botou uma subordinada, que uma depende da outra. Eu não poderia ficar, e digo mal, e ainda afirmar. Por que negar? Eu preciso da outra oração? Eu preciso mandar outra? Ou eu posso parar por aí? Eu posso dizer assim, ó, e digo mal, e ainda afirmar. Eu preciso, pois, que negar? Então, eu tenho um período composto por coordenação ou por subordinação? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção. Ou eu tenho um período que eu preciso da outra. Eu quero saber em qual conjunção vocês colocariam no lugar de porquê. Por isso que nós vamos colocar hoje no caderno as nossas conjunções. As coordenadas primeiro. As subordinadas vai começar, já tem 4 no livro, e eu vou continuar, mas por enquanto vou aprender primeiro as coordenadas. E diferenciando, lógico, das subordinadas. Então, eu digo mal, pois que negar e ainda afirmar. Qual é, se eu posso usar vamos ver, se eu posso usar como explicação tudo, pois que negar e ainda afirmar, pois, antes do verbo, eu tenho uma oração coordenada explicativa. E digo mal, porquanto negar ainda afirmar, porque negar, também eu tenho uma outra explicativa. E digo mal, pois negar, vocês vão saber agora a diferença de pois antes do verbo e depois do verbo. Eu tenho uma outra explicativa. E digo mal, por que negar e ainda afirmar? No lugar de visto que. Visto que não é conjunção explicativa. Não é. Mas só que ele está no lugar do porquê, e eu posso continuar porquê. Porque o porquê também entra em causa. E causa, muitas vezes, dependendo da oração, ele também entra o porquê no lugar do visto que, porque porquê também faz parte de causa. Mas só que uma é uma causa e a outra é um elemento explicativo. Só que aqui não tem o causa. O visto que está no lugar do meu porquê, que é explicativo. Eu digo, gente, por que eu vou negar se eu posso afirmar? Eu estou explicando que eu posso afirmar o que eu neguei. Ou que eu vou negar ainda. Agora, a única conjunção que eu não tenho aqui é conquanto. Que vem assim, e digo mal, conquanto negar e ainda afirmar. Sou mal aqui. E conquanto não é uma explicação, não é um elemento explicativo, é um elemento concessivo, e ela entra no lugar de embora. Digo mal, embora negar e ainda afirmar.
entra no lugar de ir embora, não no lugar do porquê. Portanto, esta conjunção é a única que não me satisfez nesse exercício, que não tem nada a ver com o meu porquê. O meu porquê, ele entra em explicação, coordenada explicativa, e ele entra nas subordinadas causais. Então, eu tenho um porquê na causal? Tenho. Eu posso botar um visto que no lugar do porquê? Posso. E o com quanto? Está na explicativa coordenativa? Não. Está na causal? Também não. E qual é a conjunção com quanto que entra? No caso aqui, é com quanto. Entra onde? Nas concessivas. Então, nas concessivas, eu tenho embora, com quanto. Então, eu posso fazer essa troca por embora? Posso, mas não posso fazer pelo porquê. Então, esta oração é a única oração que não tem elementos coordenados. Então, está errada essa oração, tá? O porquê entrou em todas, no lugar do pois, mas não entra na última. Por quê? Ele pode entrar quando eu ler, falar e eu tirar o com quanto e botar meu porquê. Mas essa conjunção com quanto não soa nem bem aqui. Ela não é causa, ela não é explicação, ela não necessita o porquê. Ela necessita de um embora. Então, eu digo mal com quanto negar e ainda afirmar. E digo mal, embora negar e ainda afirmar. Tá? Então, eu peço, assinale a opção em que há correspondência de ideias com a frase. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. É aquela que não corresponde ao meu item. Então, ela é a única que apresenta uma conjunção concessiva. Então, essa, para mim, não aceito. Está errado. Vocês marquem aí para mim a opção E. Tá? É a nossa correção do dever de casa. Aí eu vou dizer assim, lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. Depois o areal extenso. Depois o oceano de pó. Depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede. Cai para não mais sequer. Vaga um lugar na cadeia, mas os chacal sobre a areia acham um corpo que roer. Presta atenção, isso aqui é de Castro Alves. Ele faz poema totalmente voltado para a escravidão. Quando ele usa aqui, e olha só, e cai pra, esse pra com apóstrofe, mas não sequer, esse S aí com apóstrofe, isso é uma outra figura, tá? Que nós falamos de síncope, apócope e aférese. Nós temos uma outra figura que não é para vocês agora, mas lá no ensino médio vai trabalhar com as, no caso aqui, nós temos aqui no meio da palavra, tá? Nós temos a sinalização no meio da palavra como supressão de vogais ou supressão de consoantes, mas isso é lá para o ensino médio. Eu só estou explicando porque aparece no poema de Castro Alves, que é um poema bem antigo, né, que a gente sabe, mas ele usa muito essas figuras, né, que lá no ensino médio, ou se você pegar a língua portuguesa, você vai trabalhar essas figuras que estão aqui, tá? Síncope, apócope e aférese, né? Parece até palavrão, mas não é não. Leia a seguir 2 estrofes do poema. Eu vou pegar, já peguei as 2, já li. De Castro Alves, outro clássico da nossa literatura, que também vocês vão trabalhar muita literatura no ensino médio. Nesse poema, narra-se a situação dos africanos que foram forçados a viajar da África para o Brasil como escravos. Então, as obras literárias de Castro Alves era tudo, tem o Navio Negreiro, é uma obra lindíssima, gigantesca. Ele trabalhava sempre voltado para a escravidão, tá? Pelo sofrimento dos escravos. Ele e também batalhava na época, né? Mas só que os nossos
jovens literários, que eu falo jovens, era tudo de 21, 22 anos, né? Estavam começando a ser autores de obras literárias que, na época, não eram tão famosas como é hoje, né? É o Castro Alves, e tem outros, o Casimiro de Abreu, e assim vai, né? Eram tudo na fase, assim, todos eles na fase, assim, de 21, 22 anos, onde entraram até em depressão na época, né? Que eles idealizavam uma coisa, uns conseguiam resolver, outros não tinham soluções. No caso de Castro Alves, até foi antes dessa era do romantismo, ele fazia o poema todo voltado para a escravidão, né? O que ele achava certo e que achava errado. Então, eu acredito que pelos poemas dele, que eu li e que trabalhei, ele era um revoltado contra a maldade feita, né, com os escravos. Nessas estrofes são narrados dois momentos da vida dos africanos, que vieram a ser escravizados. Um momento feliz e outro triste, né, que os africanos até então não eram escravos, né, mas eram tal de compra e venda, bastava ter a cor que eles pegavam, né, prendiam e achavam e vendiam. Não era por aí, né? Tem até vários filmes sobre isso. Transcreva os versos que apresentam um momento de felicidade. Vamos lá. Alguém tirou alguns versos para mim? Eu vou tirar o primeiro verso logo do poema. Vamos lá, vamos encerrar essas páginas. Página 95. Vai para vocês. Vou tirar logo a primeira. Aqui é 6A. Vou terminar o módulo 2. Vou pegar o primeiro verso. Aí. Aqui é 6. Vou pegar logo o primeiro verso. Vou botar lá nas areias infindas. Vou colocar uma barra. Vou pegar o segundo também, das palmeiras. Das palmeiras no país. Vamos colocar outra barra. Só os de felicidade, tá? Nasceram, vou botar crianças lindas. Lindas, eu também vou colocar outra barra. Vou botar ali, não, vou botar vírgula e outra barra. E vou pegar também viveram. No caso, viveram moças gentis, tá? Pronto, foi para vocês. Só tirei do início aqui, ó. Aqui está pedindo que transcreva os versos que apresentam um momento de felicidade. Então, só mandei para vocês um momento de felicidade. Agora vamos à página 96. Também terminei lá na outra turma, as páginas do módulo 2. Vamos a 6B. Vamos aproveitar que a gente deu mais uma aulinha. Foi para casa. Qual acontecimento interrompe, no caso, esse estado de felicidade? Foi a passagem da caravana, não é isso? Uma passagem da caravana. Ok. Depois eu tenho a 6C. Alguém tem outra resposta? Júlia, quer dar mais uma resposta? Amanda, alguém fez as atividades? Podem me dar a resposta de vocês. Quais são as características do momento de tristeza narrado nesse poema? Momento da característica, qual foi? Característica, hein? Para vocês escreverem. Vamos lá. Vou colocar o areal extenso. E o oceano. No caso de pó. Ou seja, vou botar muita areia e muita poeira. Vou botar também
botar deserto, de fome, botar cansaço. Vou botar de sede e morte. Pronto. Café para vocês. Agora, tá vendo como é que passa rápido a hora? Vou botar 6D. Coloquei a C para vocês, né? Agora eu vou botar 6D. Vamos corrigindo com a de vocês. Ah, professora, mas eu não botei isso tudo, não. Não tem problema, não. Contanto que você coloque as suas características que você está vendo aqui pelo texto, tá ótimo. Pode botar com as palavrinhas de vocês, mas contanto que seja característica do texto. E que termos são repetidos no fim da primeira estrofe? E no início da segunda? Repetição de trechos. Vamos lá. Que figura de linguagem é formada nessa repetição? A gente já sabe que no início, no meio ou no final, a gente tem uma anáfora. Então, se for no início, a gente tem uma anáfora. Se for no meio, a gente tem uma anáfora. Mas aqui está falando que é no início. Então, vamos lá. Vamos pegar os nossos termos, tá? Vamos pegar... Eu botei 6D, né? Vou pegar no fim da primeira estrofe. Vou pegar nossos termos repetidos. Repetido o termo. Alguém pode me dar o termo que é repetido? Vou botar entre aspas aqui para vocês sublinharem, tá? Ou grifarem. Vou colocar o termo adeus. E vou colocar no início. No caso aí da segunda. O termo depois, tá? Vou colocar aqui entre aspas também. Depois, fecho. No caso, essas repetições formam, no caso, uma figura vou botar aqui de linguagem, no caso, já sabem, denominada anáfora. Grifem a palavrinha anáfora, tá? A nossa figura de linguagem vai se dividir em pensamento, palavras e sintaxe. É dado já para vocês a matéria. Vamos ver se é. Professora, Fala, meu amor. você pode dizer que página até porque que travou? Eu não consegui ver. 96. Vê o seu se travou, travou em que letrinha? Página 96. Vê o seu que travou. Vê se você chegou a colocar. Não, eu não botei nada. Não escreveu nada ainda? Então, presta atenção. Eu vou digitar. Então, olha só. Que número você está agora? Hein? Na 6. Hã? Na 6, não é isso? Você botou 6A? 6. Botou? Botou a 6B? Não, a 6B eu não botei. Então, escreva na 6B para mim, a passagem da caravana. Vou ler o que eu botei no chat aqui. Lê para mim, 6B. A passagem da caravana, e bota um ponto. A passagem da caravana, e bota um ponto. Já botei. E vou digitar a C e C para você. Que a C está pedindo um momento de tristeza. Um momento de tristeza é o quê? É o que a gente vê lá no deserto, né? Então, bota o areal extenso. O areal extenso, que eu não tenho como copiar ali e colar para você. O areal extenso e o oceano de pó. Areal extenso e o oceano de pó, vírgula.
ou seja, vírgula. Muita areia e muita poeira, ponto. Muita areia e muita poeira, ponto. Ambiente deserto, vírgula. Ambiente deserto, vírgula. Fome, vírgula. Cansaço, vírgula. Sede e morte, ponto. Sede e morte, ponto. 6D. Pode falar. No fim da primeira estrofe, vírgula. Depois você analisa, tá? Se era dever de casa. É dever de casa. No fim da primeira estrofe, vírgula. É repetido. No fim da primeira estrofe, vírgula. É repetido o termo. Aí você grifa ou então bota entre aspas, adeus. No fim da primeira estrofe, vírgula, é repetido o termo adeus, ponto. Na mesma linha, no início da segunda, vírgula. O termo depois, também entre aspas, o grifem, o termo depois, ponto. No início da segunda, vírgula, o termo depois, ponto. Aí você coloca na mesma linha, essas repetições, após ponto, letra maiúscula, essas repetições formam a figura denominada anáfora. Tá? Denominada anáfora. Agora eu vou para 6E, que eu ainda tenho um tempinho aqui com vocês. Que efeito de sentido cada uma dessas repetições cria no poema? Vamos lá. Aí vocês podem colocar, vou colocar aqui, a repetição. Vamos colocar do primeiro termo. A repetição, vamos lá, do termo adeus, tá? Do termo, vou colocar entre aspas, porque senão você não vai grifar aí para destacar. Vou botando aqui para vocês. Vou botar... Vamos colocar despedida dos escravos, dos escravizados. Vamos botar dos escravizados. Vamos lá mostrando. Vou mandar para vocês. Não tocar em nada aqui. Meu bracinho não pode tocar em nada. Senão eu vou sair da sala. Que era, no caso, feliz. Agora eu vou colocar aqui também já a repetição. Vou ditando, tá? A repetição do termo adeus, 6E, tá? Da ênfase. Vou botar outro termo aqui depois. Da ênfase. Todo mundo junto comigo? Deixa eu ser mais ligeira aqui. Foi. É grande, hein? Ele aí está destacando, tá? O sofrimento do povo escravizados.
Então, ele está destacando, quando diz assim, depois chama a atenção do leitor para os acontecimentos posteriores. Mas isso aí é para destacar o sofrimento dos escravos. Tá? Agora vamos a 7. Eu tenho 5 minutinhos, que vai dar tempo. Queria que desse tempo de eu terminar essa página. Ai, 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 ai. Não sei se vai dar tempo. Deixa vocês terminarem. Mas a gente tem 2 tempos de aula, né? Na quarta-feira também. Tá todo mundo junto comigo? Ainda tem gente que ainda está lá em cima. Coloquei a 6E. Agora eu vou ler o poema. Gente, dever de casa, hein? Alguém quer ler? Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Ah, João Vitor, olha só. João Vitor, faltando 4 minutos para terminar a aula. Ah, João Vitor. Voltando lá. João Vitor. Mas João Vitor já tinha assistido a aula de redação hoje, né, João Vitor? Escondeu da aula de português. Vamos lá. Se esta rua fosse minha... Eu não vou cantar, não. Vou ler, porque eu não sou muito boa cantora, não. Se esta rua fosse minha, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Lindo, né? Muito show a cantiga de roda. E quem de vocês já não dançaram, não brincaram essa música, né? Principalmente quando é criança. Fazer aquelas rodinhas, né? Com a turma, com os pequenininhos, todo mundo juntos, coleguinhas, e começa a cantar. Até a tia na escola dos pequenos canta, né? Essa música para as crianças. Na cantiga, há a presença de uma figura de linguagem de construção denominada anáfora. E você tem o C na primeira linha e o C no segundo verso. Você tem o eu e assim continuidade. Você tem o com, você tem o para, você tem o nesta, você tem o que. Todo o poema, toda a música, são 2 versos repetindo a mesma palavra. Então, nós temos uma figura de linguagem chamada anáfora. Nós sabemos que a anáfora ela vem no início, no meio e no final. Já dei exemplo disso em trabalhos, em aulas online aqui para vocês. E não foi até no nosso livro mesmo, tá? No módulo 2. Que ela veio também a palavra presente, né? A presente veio no final. Então, nós temos repetidos no meio, no final, no início, mas lógico que vai aparecer muito mais para vocês no início do poema, tá? Mas isso não impede que venha também no meio do poema. Aí diz assim, assinale a alternativa que apresenta outro exemplo desta figura de linguagem anáfora. Alguém pode tirar aí para mim? Aqui desses versos, não se sente no braço do sofá, a vida é como o mundo das voltas, as flores na primavera dançam como o vento. Este sempre foi meu lema, aproveitar as oportunidades ao máximo. Passou um tempo desde que te vi. Que letrinha vocês me dão para colocar aqui no chat aqui para vocês? Página 97. E tem termos repetidos no meu poema. Questão 7. Alguém vai me dar? A, B, C, D ou E? Ninguém vai falar nada? Gente, que é isso? Eu estou perplexa. Ninguém vai falar nada? Ninguém. Tá, então eu mando a resposta para vocês do exercício de casa. Tá ótimo, né? 8º ano. Vamos lá. A seguir, observe a capa do DVD onde nasceu, ou no caso, onde nasce a esperança. Mas eu vou trabalhar esse onde nasce a esperança. Vamos observar a capa. Meio-dia, né? Eu vou deixar para a próxima aula.
a 97 e a 98 para quarta-feira, tá? Eu vou deixar para vocês a 97 e a 98 para quarta-feira, para a gente terminar. Então, eu vou colocar aqui, nem vou colocar nada aqui, porque falta terminar na 81, a página 97 e 98, que foi dever para casa. Gente, eu deixei para vocês para casa. Aí ninguém abre o fone para me responder, me dar uma resposta. Não é possível que a turma inteira esteja sem fone. Mas já estão saindo até da minha aula, tudo bem. Tá, eu vou encerrar a aula agora, meio-dia para vocês. Para quarta-feira eu vou começar corrigindo essas 2 folhinhas e vamos trabalhar no caderno. Orações coordenadas, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira.